Neste dia 22 de março, Dia Mundial da Água, nós da Gazeta Regional viemos até Salesópolis, no Parque Nascente do Tietê, e vamos te mostrar tudinho sobre essa visita. O espaço é administrado pelo DAEE, que protege o local onde nasce o rio Tietê. Vamos lá conferir? O parque conta com uma vista para a nascente e um espelho d'água onde os frequentadores podem beber a água do rio direto de sua nascente. O espaço preservado recebe cerca de 30 mil turistas ao ano e oferece visitas monitoradas educativas, além de 4 trilhas, sala das águas e um museu iconográfico. Meu nome é Ana Paula, eu sou engenheira do DAEE, Departamento de Água e Energia. Essa unidade aqui da nascente do Tietê é o Parque Nascentes do Tietê. Ele é um parque, uma área de conservação. Ele foi desapropriado, era um sítio, né? Tinha a casa ali, tinha morador. E aí a área foi desapropriada, transformada em parque, para que pudesse preservar então a nascente como bem, né, de um rio tão importante que é o rio Tietê. A gente tem os funcionários que tomam conta, que são responsáveis pela área, né? Então aqui pelo Parque Nascentes, quem é responsável é o senhor Gastão, né? Ele que é o gestor da área aqui do Parque Nascentes. Então aqui é a área de preservação, então assim, tem um controle de visitação e recebe visitas agendadas, né, de ônibus, de escolas, e tem que ser agendado porque existe um controle, uma quantidade de pessoas que podem estar. Então você percebeu que existem essas passarelas de madeira que elas ficam acima da trilha para evitar o pisoteamento, e assim a interferência é a mínima possível. Então o que era um sítio, era uma chácara, e aí com o passar dos anos ele foi se regenerando. Então a mata nativa, né, a Mata Atlântica, foi se regenerando e ela foi ocupando o espaço dela aqui na área do parque. Então é feito a menor intervenção possível, né? Então assim, só a limpeza estritamente necessária das trilhas para segurança de quem vem, mas só, não faz mais nada, deixa que a própria natureza ela se regenere e ela consiga ocupar o espaço dela aqui. O rio Tietê ele nasce aqui nesse ponto. Nós estamos aqui numa altitude de 1.227 metros, né? E a gente está bem no topo da serra, e essa é a principal característica do Tietê, que em vez dele sair para a vertente marítima e já ir procurar o mar, não, ele vai no sentido interior e atravessa o estado de São Paulo todinho, né? Então ele é um rio que foi muito importante desde sempre, né? Então na época da ocupação, para ocupar o interior e tudo mais, ele sempre teve uma importância muito grande. O rio Tietê é um rio mais importante do estado de São Paulo, e a nascente é onde a gente mantém vivo esse rio, né? Que um dia já foi assim, limpinho. Sim, ele já foi assim por toda a sua extensão. Então ele passa por um trecho aqui ainda limpo, depois ele vai recebendo as cargas poluidoras, né, da cidade, fica bem ruim, e depois quando ele vai para o interior, ele começa a se recuperar novamente, porque daí ele tem uma quantidade de água maior também, e aí o próprio rio ele vai conseguindo se recuperar. Então quando ele está mais para o interior, ele já vai se recuperando novamente e ele volta a ser limpo. As pessoas vêm e elas não acreditam, né, que é o mesmo Tietê que é visto em São Paulo, né? Falam assim, mas é esse mesmo rio, né? Então é importante, principalmente a conscientização das crianças que vêm, né, fazer esse trabalho de explicar a importância de ter essa água sempre limpa, sempre preservada. O DAEE, ele é um órgão de gerenciamento de recursos hídricos, então ele cuida de como as pessoas, gerencia de como as pessoas vão usar a água. Aqui, então, é para preservar só a nascente. Depois o rio Tietê, ele é o principal formador do sistema produtor do Alto Tietê, que é responsável por abastecimento público de mais de 4 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo.
Então, assim, o DAE, ele gerencia também essa utilização da água, né? Além do mais, tem que gerenciar a parte de controle de inundações. Então, o DAE faz assim, gerenciamento de tudo que interfere com a água. Então, quando chove muito, a gente tem que estar fazendo um controle, né? Então, os reservatórios servem para isso. Então, quando chove bastante, a gente reserva a água dentro do reservatório para ele causar um menor impacto mais para frente. Então a água chove, ela para no reservatório, vamos dizer assim, e ela não segue causando os danos mais para frente. Quando a gente abre a torneira e tem a água lá na torneira, a gente não tem essa dimensão, né, do caminho que ela percorreu para ela chegar na torneira. Então, assim, é muito importante a preservação da qualidade da água, da quantidade de água, né? Então é importante preservar todas as nascentes, preservar as áreas em que você tem uma recarga dessa água. Então, quando chove, você tem que ter uma área para a água infiltrar e abastecer o lençol freático, que depois alimenta também o curso d'água. Então, para todos os rios é a mesma importância de preservar. Quanto melhor a qualidade da água, mais barato fica o tratamento, né? Então, uma água que chega lá para ser tratada com uma qualidade muito ruim, fica mais caro o tratamento dela, mais difícil. Isso na questão da qualidade e também na questão da quantidade. Então, se as nascentes não forem preservadas, os cursos d'água não forem preservados, você tem uma diminuição da quantidade de produção de água. E isso pode interferir também depois. Então, não tem água suficiente para abastecer todo mundo. Então, quando a gente abre a torneira e está lá bonitinho a água saindo, a gente tem que ter essa consciência do caminho que percorreu até chegar na nossa casa a água. O local é em meio a uma paisagem abraçada pela Mata Atlântica e lar de muitos animais como jaguatiricas, cobras, veados e mais de 70 espécies diferentes de aves.